vou trazer a última palavra sobre Wake Up, né? Wake Up, há 3 domingos que a gente está falando sobre esse despertar, né? Acorda pessoal, né? E a gente começou falando sobre Efésios capítulo 5, que fala: desperta, ó tu que dormes. Na semana passada a gente viu Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar. E hoje eu queria que a gente pudesse ver um pouquinho o texto de Colossenses capítulo 3, que eu gosto muito desse capítulo. A gente vai falar um pouco desse capítulo hoje. Mas eu não sei como que você acorda, né? Eu sei como a minha esposa acorda, né? E assim, quando a minha esposa acorda, ela parece um leão, né? E assim, o cabelo dela é bem grosso, né? Então quando ela acorda assim, ela parece Lion King, né? E a minha esposa, ela já acorda fazendo coisas, né? E eu fiquei pensando, a gente está falando sobre despertar, e talvez nesses domingos você despertou. Talvez nesses domingos você acordou para a sua vida espiritual, você acordou para buscar Deus de uma forma especial, buscando algo mais forte de Deus na sua vida. Você despertou, e agora? O que a gente faz? Acordei, e agora? Né? E eu conheço algumas pessoas, e eu pergunto: o que você faz, né, de manhã? Não, acordei, eu já oro, né? Eu sempre falo para a pessoa: escova o dente primeiro, né? Tipo, coitado de Deus, né? Tem que enfrentar o teu bafinho, né? Tipo assim, escova o dente, depois você ora, né? Deus não merece seu bafinho, né? Mas assim, eu fico pensando, quando a gente acorda, será que o que a gente tem que fazer? Sabe, a gente tem uma rotina, a gente já sabe o que é para fazer de manhã, principalmente as mulheres, né? As mulheres já sabem como precisa lavar o rosto, como que vai passar o delineador, não sei o que lá do cabelo, do olho, não sei o que lá, né? As mulheres já sabem tudo o que é para fazer. Eu pergunto, espiritualmente, quando a gente acorda, o que a gente faz? Se você desperta de um sono, talvez você estava vivendo uma vida espiritual um pouco monótona, um pouco afastada de Deus, e agora você despertou Deus na sua vida. O que você faz de agora em diante? E eu queria que a gente pudesse refletir um pouco o que você faz depois de despertar. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4 vai dizer o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas lá do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados em glória. Então, quando a gente olha esse texto, a primeira coisa que a gente vai ver nesse texto, ele fala: já que vocês ressuscitaram com Cristo. Quando a Bíblia, ela fala sobre um sono, sobre uma dormência, sobre a morte, né, sobre você estar vivo, mas ao mesmo tempo você está morto, ele está tratando da ideia de que sem Cristo nós estamos mortos, e com Cristo nós ressuscitamos para uma vida nova. Vocês que foram batizados, que foram batizados nas águas, na sua maturidade, já consciente da sua atitude, vocês que mergulharam ali na piscina, e a gente fez uma oração, a gente fez um curso com vocês, e o curso dizia o seguinte, que quando você lê Romanos 6, quando vocês mergulham naquela água, é como se vocês estivessem expressando a sua morte. E aí quando você sai daquela água, você está expressando a nova vida em Cristo, que você decidiu publicamente, mostrando para a igreja e para a sociedade, que você de agora em diante quer andar com Cristo Jesus. Isso é importante, pessoal, isso é muito importante. Até deixo aqui um alerta para você que ainda não foi batizado. Se você quiser ser batizado, na próxima oportunidade vem falar comigo, e a gente vai fazer o curso, e eu quero que você seja batizado. Se você já foi batizado quando era criança, e você quer participar da aula de batismo para você relembrar, entender direito o que significa o batismo, também você pode. Mas é interessante você pensar nisso, que nós, quando a gente está falando sobre o wake up, quando está falando para você, desperta, acorda, a gente está falando, em outras palavras, ressuscita em Cristo Jesus. Sai do seu estado letárgico de espiritualidade morta
e volta para a vida. Uma pessoa que nunca existiu, ela não ressuscita. Por quê? Porque ela nunca viveu. As pessoas que ressuscitam são pessoas que já viveram. E talvez você já tenha experimentado essa graça de Deus. Você já experimentou a presença de Deus na sua vida, mas num momento você ficou meio estagnada, você ficou meio dormente. E aí Deus tem despertado a sua vida. E agora? O que a gente faz? E aí a palavra de Deus, ela fala então: procurem as coisas lá do alto. Ele diz, não só procurem as coisas lá do alto, como ele fala, mantenham o pensamento nas coisas lá do alto. Por que, que a gente mantém o nosso pensamento? Por que a gente mantém esse pensamento lá no alto? O texto, ele fala: porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Então vocês ressuscitaram. Agora que vocês ressuscitaram, vocês têm que buscar as coisas que são lá do alto. Por quê? Porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E o que vai acontecer então, depois que você ressuscita? O que acontece? O que acontece, o texto diz que quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Essa manifestação é a segunda vinda de Cristo Jesus. Não sei se você sabe, mas você precisa saber. Jesus Cristo veio a primeira vez, morreu numa cruz por nós, ressuscitou, nos dando a vitória em Cristo Jesus. E Ele foi assunto ao céu e subiu para a glória, para a direita do Deus Pai. Mas Ele promete a sua segunda vinda. A segunda vinda, que vai ser o período escatológico, onde a gente vai ser de alguma forma arrebatado até Deus, e a gente vai viver a eternidade com Ele. Então é isso que vai acontecer para aqueles que ressuscitaram. Mas fica um negócio muito subjetivo, né, pessoal? Eu estou falando aqui para vocês: olha, vocês têm que buscar as coisas lá do alto. Procurem as coisas lá do alto. É muito subjetivo isso, né? Uma vez uma pessoa me falou para mim assim: pastor, a sua pregação é muito boa, mas ela não é muito prática. Você precisa trazer alguma coisa mais prática, Joel, alguma coisa que a gente possa fazer na nossa vida, chegar durante a semana e viver aquilo ali na nossa vida, né? Então eu queria tentar trazer uma parte mais prática sobre, trazer para vocês uma pregação um pouco mais prática. Para isso a gente vai falar sobre a CLA, né? O que é a CLA, né? Na verdade, assim, a CLA, o que eu chamo de CLA, são as coisas lá do alto. Eu só coloquei uma siglinha para você entender, né? Na verdade, essa sigla CLA, para mim, ela é muito, muito comum, né? Talvez para você não, para quem tem filho pequeno talvez sim, mas para mim ela é muito comum, porque não sei se você já assistiu o filme Procurando Nemo, né? Mas lá no filme Procurando Nemo tem a CLA, é a corrente leste australiana, que os bichinhos entram na corrente, aí encontram as tartarugas e elas começam a correr na CLA, né? Não sei porque eu estou falando isso assim, mas assim, me lembra muito essa tal dessa CLA. Mas o que significa a CLA? A CLA significa o lugar onde Cristo está assentado à direita de Deus. Essas coisas lá do alto, né? Seria muito subjetivo eu chegar para você e falar assim: olha, vamos buscar as coisas lá do alto. O que significa buscar as coisas lá do alto, né? Mas assim, a gente precisa entender isso. Então as coisas lá do alto, elas estão aonde? Elas estão lá onde Cristo está sentado à direita de Deus. E uma outra dica que a palavra nos dá sobre a CLA é que ela também não são coisas aqui da terra. Não são coisas aqui da terra. Então tem algo a mais que a gente não está vendo e que talvez a gente precise melhorar. Aliás, eu acho que eu mudei a ordem, mas eu tinha colocado aqui a CLA para vocês verem, né? Porque quem não assistiu Nemo não faz a menor ideia do que é a CLA. A CLA é essa corrente leste australiana. Bom, voltando à minha pregação, a CLA então, que é as coisas lá do alto. Em outras palavras, trazendo para uma coisa mais simples, trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade, eu acredito que a CLA, na verdade, é viver o reino de Deus agora.
O reino de Deus é algo assim. Ano passado a gente falou muito sobre o reino de Deus. O tema anual da igreja ano passado foi reino de Deus. Amei demais o tema do reino de Deus, porque é um negócio assim que é muita coisa para falar sobre o reino de Deus. Mas existe uma questão do reino de Deus que é o já e o ainda não, né? Então assim, como que assim, o reino não vai vir quando Jesus voltar pela segunda vez, mas a gente já está vivendo o reino agora? Então como que funciona isso? E um dia eu vi uma explicação muito legal. A ideia do reino de Deus é o seguinte: quando você chega em casa cansado do trabalho, aí você está morrendo de fome, aí você chega assim, você passa do lado da cozinha, aí tem aquele cheiro daquela comida maravilhosa, você está morrendo de fome, aí você sente aquele cheiro, aí você vai até a cozinha e você pensa assim: que mané esperar o pessoal para sentar na mesa, vou comer agora que eu estou morrendo de fome, né? Aí você pensa na sua consciência: não, eu vou esperar todo mundo sentar na mesa, porque talvez a janta é o único momento onde a gente senta todo mundo e come junto. Mas todo caso, o camarada chega ali na cozinha, pega aquela colher ali que está secando no negócio de louça, pega um pouquinho da comida e come. Eu pergunto para você: ele comeu a janta? Comeu. Mas ele está jantando? Não. Ele só experimentou um pouquinho do que vai ser a verdadeira janta. E na verdade o reino de Deus, ele é mais ou menos assim. Nós estamos experimentando um pouquinho do reino e já sabendo o gosto do reino agora. Mas vai haver um dia, quando Jesus voltar, e que a gente vai realmente experimentar a plenitude do reino de Deus nas nossas vidas. Então assim, já é hora de viver o reino? Sim, já é a hora de viver o reino. Então como que nós vivemos o reino de Deus? Como que a gente vive o reino de Deus nas nossas vidas hoje? Essa é a nossa questão. Como que na prática nós transformamos a ideia de pensar nas coisas lá do alto, que é muito subjetiva, e trazemos para o nosso dia a dia? E como que nós vamos fazer na nossa atividade diária uma realidade sobre viver o reino de Deus agora? Então, viver o reino de Deus agora, pessoal, é uma mudança no nosso padrão de pensamento. Primeira coisa que você precisa entender, a CLA, as coisas lá do alto, a primeira coisa que você precisa entender sobre viver o reino de Deus é que precisa haver uma mudança no nosso padrão de pensamento. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Primeira coisa que nós precisamos entender em viver o reino aqui na terra é que as coisas de Deus, elas são um pouco diferentes das coisas que a gente vive aqui na terra. Os padrões, a matemática de Deus, ela é um pouco diferente da matemática que a gente vive aqui na terra. 2 mais 2 para nós é 4. 3 mais 5 para Deus é mais de 10 mil. A matemática que a gente vive aqui na terra é diferente da matemática de Deus. Deus multiplica, Deus transforma. E a gente precisa, para a gente viver pensando nas coisas lá do alto, a gente precisa mudar um pouquinho o nosso padrão de pensamento. Se você tem a sua Bíblia, ou se você tem o seu celular, em Mateus capítulo 5, versículo 1 a 16, não está na tela, vou pedir para você abrir aí no seu celular. É muito importante você ler isso comigo. Mateus capítulo 5, versículo 1 até o versículo 16. Se você abrir a sua Bíblia, acompanha comigo. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão
Satisfeitos, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. O sal, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da sua vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Queridos, a matemática de Deus é diferente. Nós falamos o seguinte: você ser rico é que é bom, que vai fazer você uma pessoa importante, realizada na sua vida. Jesus, ele fala: felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente olha para as nossas crianças e às vezes fala assim: para de chorar, homem que é homem não chora. Talvez a gente ensine isso para as pessoas, talvez você tenha sido ensinando isso, por isso que você não consegue derramar lágrimas nos seus olhos. Sabe, mas a palavra de Deus fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A matemática de Deus é um pouco diferente da nossa matemática. A forma de raciocinar de Deus é um pouco diferente da nossa forma de raciocinar. Eu não estou falando nada contra você ser rico, você pode ser rico quanto você for, mas o teu espírito precisa ser um espírito humilde, porque é assim que o reino de Deus é vivido aqui na terra. Sabe, a matemática de Deus é diferente da nossa. E se você quer saber o que é a CLA, o que é as coisas lá do alto e como eu transformo a minha vida cristã na prática todos os dias, talvez você precise olhar para a palavra de Deus e reavaliar em você mesmo como tem sido a sua matemática, e colocar a matemática de Deus e comparar para ver se você tem feito jus daquilo que é viver o reino de Deus aqui na terra. Sabe, eu vejo pessoas que lutam pela verdade, que falam a verdade, que falam as verdades com argumentos, mas elas falam da maneira errada. Elas falam da maneira errada. Sabe como que a gente deixa uma criança esquizofrênica? É fácil. Você tem duas crianças na sua casa, elas começam a gritar. Aí você chega para elas e você faz assim: para de gritar! Ou seja, você está gritando. Você deixa ela esquizofrênica. Você fala assim: calma aí, mas meu pai está gritando comigo? Está falando para de gritar? Como que faz isso? Você pode ter até a verdade, você pode ter até o argumento certo, mas se você fizer da maneira errada, você está errado. Sabe, tem um pastor aí na mídia, muito famoso, que está sempre falando, combatendo os homossexuais, sabe? Essa semana eu fui fazer ginástica e veio uns amigos que vieram assim, né? E eu fui lá fazer ginástica e entre eles tinha um homossexual. E aí os meus amigos, eles estavam meio assim: ai, Joel, ele é homossexual. E daí? Cara, ele é meu amigo agora, quero andar com ele. Sabe, às vezes os crentes assim da mídia começam a tacar pedra em cima dos homossexuais. E eles têm a verdade. O que esse pastor fala, pessoal, não, de verdade, o que ele fala, 100% Bíblia, 100% correto. O que ele fala é 100% correto. O problema é a maneira que ele fala. Ele humilha as pessoas. A pessoa sai de uma discussão assim, acabada, não sabe nem onde enfiar a cara. Aí eu pergunto para você:
Será que se Jesus estivesse aqui na terra, ele agiria dessa forma? Será que Jesus, ele chegaria a humilhar uma pessoa para que ela pudesse entender uma verdade do reino de Deus? Eu acredito que não. Então você, tendo a verdade, você também precisa viver conforme as atitudes e a vida de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a CLA, essas coisas lá do alto que a gente está buscando, que a gente precisa pensar, que nós precisamos buscar, essas coisas lá do alto, elas vêm lá de onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Lá existe verdade, lá existe amor. A gente não entende muito amor, sabe? A gente precisa buscar mais a Deus, porque a gente não sabe amar. O nosso amor é carregado de egoísmo, o nosso amor é carregado de orgulho. E quando o nosso amor é carregado de egoísmo, eu amo tanto aquela mulher, eu amo tanto que o dia, se ela me trair, eu vou matar ela. Calma aí. Sabe, o nosso amor, ele é um amor que, se você pode até chamar de amor, mas esse amor, ele pode estar carregado de pecados. Por isso que você tem que amar a Deus em primeiro lugar. Porque se você amar a Deus em primeiro lugar, Ele que é amor, a palavra diz, Deus é amor. Se você buscar o Deus que é o amor, então as suas atitudes você vai saber amar da maneira certa, não com um amor carregado de egoísmo. Mais uma coisa sobre viver a CLA, as coisas lá do alto. Eu gosto muito do texto de Tiago, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Que graça maior é essa? Mas Ele nos concede graça maior. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 17. Desculpa, hoje vocês vão ter que abrir a Bíblia e ler bastante hoje, pessoal, desculpa. Mas Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o teu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco tempo e depois dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Queridos, é uma instrução para você viver as coisas lá do alto. Nós precisamos ser mais humildes, nós precisamos confiar mais em Deus, talvez ser menos pretensiosos e confiar mais que Ele tem a nossa vida nas mãos dEle. Deus quer viver a CLA, viver as coisas lá do alto. É você viver o reino de Deus aqui na terra. Joel, mas eu vivo, mas os outros não vivem. Sim, os outros não vivem, mas você vai ter que lutar para você conseguir viver esse reino, porque é assim que a gente agrada ao Senhor. Não se amoldem ao padrão desse mundo,
transformem a sua mente, renove a sua mente. Para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você acordou espiritualmente, Deus quer que você coloque essa vida em prática. Lá em Colossenses capítulo 3, quando abri essa pregação, falei para vocês, se você ressuscitou em Cristo Jesus, você precisa buscar as coisas lá do alto. Por que você precisa buscar? Porque você é uma pessoa nova e a sua vida está escondida em Cristo Jesus. E sabe como termina Colossenses capítulo 3? Sabe como Colossenses termina o texto? Ele diz o seguinte: viver a CLA é isso aqui, pessoal. Viver a CLA é isso aqui. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. É a unidade na diversidade. Nossa igreja, por mais que seja uma igreja fundada por coreanos, hoje a gente olha para o lado, a gente não vê uma igreja 100% coreana. Mas quando eu olho aqui de cima para vocês, eu vejo um pedaço do céu. Eu vejo pessoas de várias nações, com olhos de tamanhos diferentes, com peles de cores diferentes. E eu vejo que Cristo é tudo e está em todos nós. E é assim que nós vivemos as coisas lá do alto. Fica a lição de casa. Leia de novo Mateus capítulo 5. Leia de novo Tiago capítulo 4. Para que você possa afirmar na sua vida como viver na prática o reino de Deus aqui na terra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos renova, que nos transforma e que nos encoraja a vivermos o Teu reino. Obrigado, Deus, pela Tua presença nesse lugar. E nós pedimos a Ti que o Senhor venha, que agrada ao Senhor. Deus, nos ajuda a buscar essa tal das coisas lá do lado alto. Nos ajuda, Senhor, a viver as coisas lá do alto, viver fora do padrão terreno, humano, carnal, pecaminoso, mas que possamos viver a Tua palavra, que possamos viver a Tua vida, Deus. Através da vinda de Jesus Cristo, o Senhor nos mostra que é possível viver o reino de Deus aqui na terra. Por isso, Deus, capacita-nos para que possamos viver conforme a Tua vontade, conforme a Tua perfeita, agradável vontade em nossas vidas. Capacita-nos para isso. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.